Salve, salve galera da Implacável Concurso, bem-vindo a mais uma aula e hoje uma revisão para o seu concurso da Guarda Civil Municipal de Gravataí, ok? Então, essa aula será destinada à sua revisão, ok? O que era para fazer, você já fez, eu tenho certeza absoluta que você, principalmente aluno da Implacável Concurso, está devidamente preparado. Essa aula vai ser um resumo para a sua revisão. Eu sei que você está ansioso, eu já passei por isso, né? Quando eu fiz a minha prova de guarda civil municipal e fui aprovado entre as primeiras vagas, eu também estava muito nervoso. Isso é normal, tá? Você é um ser humano como qualquer outro. Você tem que controlar essa ansiedade, tá? Tal qual quando você for trabalhar dentro de uma viatura da GCM, você vai ter que controlar essa ansiedade, tá bom? Então, já começou o curso de formação dos senhores, você precisa controlar a sua ansiedade a fim de fazer uma excelente prova, mas eu tenho certeza, principalmente aos alunos da Implacável Concurso, né, eu revisei exatamente toda a plataforma que você adquiriu, nossa, aqui da Implacável Concurso, você sim está devidamente muito bem preparado, tá? E se você não é aluno da Implacável Concurso, vem com a número 1, né? Vem com a número 1 se preparar aí para os demais concursos, ok? Então, eu separei uma gama aqui de matérias para vocês, tá bom? Eu vou falar sobre ECA, vou falar sobre Maria da Penha, vou falar sobre regime jurídico dos servidores públicos de Gravataí. Então, vamos passar aí um tempinho juntos para a sua preparação totalmente de graça, tá bom? Nós estamos aqui no YouTube para realmente levar vocês à aprovação, tá? Então, sem mais delongas, vem comigo na tela, vamos para o que interessa, que é a aula, né? Já coloquei para vocês na tela aqui. Estatuto, vamos iniciar, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Porque é uma matéria recorrente, principalmente na banca dos senhores, que é a Fundatec, tá? Uma banca legal, uma banca ok, mas é uma banca rasa, tá bom? Em muitas matérias, e principalmente no edital dos senhores, é uma banca rasa. Então, a minha aposta será que ele vai fazer o Ctrl+C, o Ctrl+V dentro da própria legislação, tá? Não vai fazer questões elaboradas, umas questões aí que demandem uma leitura muito aprofundada dos candidatos, tá? A Fundatec tem por sua característica aí ser uma banca não tão difícil, tá bom? Mas com certeza absoluta, se não for tão difícil também, nota de corte lá nas alturas, né? Então, temos que estar muito bem preparado e é isso que eu vou fazer com vocês no dia de hoje, ok? Então, Estatuto da Criança e do Adolescente, só vou trocar aqui a minha... Beleza. Senhores, todos nós sabemos, né, que esse estatuto visa, né, crianças e adolescentes, tá? Mas o que é criança e o que é adolescente? Cara, bem fácil, artigo 2º aqui, criança considera-se pessoas de até 12 anos de idade de forma incompleta. Se ele colocar 13 anos ali, não confunda, tá? Então, 12 anos incompletos. Mas, Ramos, o ECA é aplicável somente a criança e adolescente? Não, tá bom? Eu tenho situações excepcionais, como, por exemplo, 18 a 21 anos. Em alguns casos, senhores, o ECA é aplicado até 21 anos. Por exemplo, o adolescente ali com 17 anos comete um ato infracional, porque adolescente não comete crime, comete um ato infracional equiparado ao crime de latrocínio, por exemplo, né? Podemos dizer que ele vai ser condenado a 3 anos, por exemplo, que é o máximo? Não podemos afirmar isso, porque essa penalidade, eu vou colocar entre aspas, é revista a cada 6 meses. Então, ele pode chegar ali próximo dos 21 anos. Então, o ECA em situações excepcionais, vai até 21 anos, tá? Então, eu tenho a criança, a figura da criança, até 12 anos incompletos, tá? Aí eu tenho o adolescente até 18 anos. Só que o ECA não se limita de pessoas até 18 anos. Eu tenho as pessoas também até 21 anos em casos excepcionais, ok? Até coloquei em vermelho aqui, de forma excepcional. Então, o ECA nada mais é que um compilado, tá bom? Um compilado de normativas que regulam a matéria, ok? Bem tranquilo, porque é um grupo vulnerável, né? Eu não posso aplicar lá o Código Penal, por exemplo, né? Eu tenho mais um sentimento aqui de cuidado com a criança e o adolescente, ok?
até mesmo porque até as nomenclaturas mudam, né, não é crime, sim ato infracional, então muito cuidado isso para cair na sua prova, ok? Bora lá. Estatuto da Criança e Adolescente, coloquei para vocês que aplica de forma excepcional até 21 anos de idade. Tudo que tiver na sua prova, galerinha, proteção, tá correto, tá bom? Tal qual nós temos lá a Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa Idosa, todos esses grupos minoritários, nós temos aí o dever de proteção, mas quem deve proteger? Todo mundo, tá? Não é somente o poder público. Eu tenho o poder público, eu tenho a sociedade e eu tenho a família. Então, quando tiver aí a proteção, sempre coloca na cabeça o seguinte, não somente para esse concurso, para qualquer concurso, tá bom? A proteção integral. É uma proteção integral, ok? E quem tem o dever de fazer essa proteção integral é todo mundo, não é somente a família, não é somente a sociedade e não é somente o poder público, tá? Todos têm o condão aqui da proteção integral. Show de bola? Então é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar os direitos da criança e adolescente em absoluta prioridade, tá bom? Por isso que eu falo da proteção integral em absoluta prioridade. Que é o artigo 4º, exatamente, vem falando exatamente isso, tá? Família, comunidade, sociedade em geral, absoluta prioridade, a efetivação de direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, ao esporte, todos os direitos inerentes à pessoa humana, tudo isso deve ser garantido, não somente pelo poder público, tá? Logicamente, o poder público tem um papel fundamental na garantia desses direitos, mas não é somente o poder público, e sim também a sociedade, a comunidade e a família, ok? O atendimento pré-natal será realizado por profissional da atenção primária. Já vi muita pegadinha de prova, tá bom? Atenção primária é o atendimento pré-natal. Então já coloca aí na sua revisão. Será realizado por profissionais de atenção primária, ok? Parágrafo 2º. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher, ok? Tudo isso que eu estou grifando para vocês são pegadinhas que eu já vi em prova. Pô, eu já sou professor há 15 anos, já passei mais de 10 concursos públicos, então eu bato o olho aqui, eu sei que a Fundatec pode trocar essas palavras que eu estou grifando para vocês. Então pega o bizu. Hoje é aula de bizu, cara. Pega o bizu, que você já estudou, já tá certo. Então pega, faça aí, pega os bizus e faz o estudo somente nesses bizus, ok? Por isso que eu não vou ficar aqui alongando muito, porque senão vai virar uma aula somente de ECA, né? Nós temos um tempo limitado aqui para trabalhar com vocês, tá? Então, por isso que eu estou grifando aqui, obviamente, dentro da plataforma, todo mundo sabe que aí sim, gente, nós vamos destrinchar artigo por artigo. Aqui é uma revisão, então eu vou grifar e vou passar os bizus do que a banca, principalmente a Fundatec, troca, ok? A gestante e a parturente tem direito a um acompanhante de sua preferência durante o período pré-natal, o trabalho de parto e o pós-parto imediato. Então, ela, até mesmo pelo aquele estado de vulnerabilidade dela, né, ela tem sim direito a um acompanhante, ok? Isso está dentro do ECA. Artigo 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, já caiu em prova também, coloquei em vermelho aqui para vocês, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, tá? Então a semana que tiver o 1º de fevereiro será a Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência. Já coloca aqui na descrição desse vídeo se você sabia dessa informação, tá bom? Se você sabia que a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência tem ali o 1º de fevereiro. A semana que tiver o 1º de fevereiro será a Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência, ok? E os hospitais, eles vão ter que manter registros? Sim, os hospitais e demais estabelecimentos em atenção de saúde da gestante, públicos ou particulares, qualquer tipo de hospital, são obrigados a manter os registros das atividades envolvidas através de prontuário individual pelo período de 18 anos. 18
anos, ok? Então, o registro até ali aquela criança, adolescente completar a maioridade. Toda criança ou adolescente estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no prazo, no máximo, a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária, ele sempre troca aqui esse judiciária, tá? Competente com base em relatório elaborado por equipe interprofissional e multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta ou quaisquer das modalidades lá do artigo 28. Então, o adolescente, ele é criança ou adolescente, está em acolhimento familiar, né? No acolhimento familiar, ela tem que ser reavaliada de 3 em 3 meses para verificar a possibilidade, lógico, ali não tem psicólogos, tem toda uma equipe multidisciplinar para reavaliar se aquela criança ou adolescente pode reintegrar novamente ou na reintegração familiar ou colocar na família substituta. Se perguntar de quanto em quanto tempo essa reavaliação, é de no máximo 3 meses. A permanência da criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada a necessidade ou atendida o superior interesse devidamente fundamentada novamente, pelo juiz, tá? Sempre pelo juiz, tá? Ele pode colocar Ministério Público, ele pode colocar pelo delegado de polícia, não, sempre pelo juiz, ok? A gestante ou mãe que manifeste interesse de entregar o seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento, isso acontece com frequência, infelizmente acontece isso com frequência nos hospitais, né? E vocês, como os guardas civis municipais, deverão ter esse conhecimento prévio, até mesmo para orientação ali daquela gestante ou orientação, inclusive, da equipe médica, né? A equipe médica deveria saber, mas às vezes bate aquela dúvida. Obviamente, você, como profissional de segurança pública, deve obrigatoriamente ter o conhecimento do ECA. A primeira coisa, o que faz com aquela com esse problema, né? Encaminha à Justiça da Infância e Juventude, tá bom? Então ela quer entregar o seu filho para adoção antes, né, ela manifesta essa vontade antes do parto ou logo após o nascimento. Ela será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, ok? A busca da família extensa colocou extensa, tá? Família extensa. Tios, sobrinhos, primos, tentar buscar a família extensa, conforme definidas no parágrafo único do artigo 25, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Então, falou de família extensa, qual que é o prazo? 90 mais 90. Beleza? Falou família extensa, a procura pela família extensa, 90 mais 90. Os detentores de guarda que possuem o prazo. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor ação de adoção. Por exemplo, se é um tio lá, né, que está nessa família extensa, e ele quer fazer adoção, então ele tem um prazo de 15 dias para propor ação de adoção, contado o dia seguinte da data do término do estágio de convivência, ok? Então tem 15 dias ali, tem o estágio de convivência. Não, realmente eu quero ficar com essa criança. Então tem até 15 dias a partir ali do fim do estágio, 15 dias para propor ali a ação de adoção. Serão cadastrados para adoção os recém-nascidos, as crianças acolhidas, não procurados por sua família, no prazo de 30 dias, contados a partir do acolhimento. Beleza? Esses prazos aqui a Fundatec ama, por isso que eu trouxe para vocês, estou grifando, estou fazendo de tudo aqui para vocês se atentarem a esses bizus, porque a Fundatec ama aí prazos, ok? Então eu vou trabalhar bastante prazos com vocês. Podem ser padrinhos ou madrinhas. Chegou essa palavra, padrinho ou madrinha, na sua prova. Você vai colocar as pessoas maiores de 18 anos. Ele vai colocar maior de 21, maior de 25. Não, maior de 18 anos, não inscritas no cadastro de adoção, desde que cumpra os requisitos exigidos para o programa de apadrinhamento. Falou padrinho e madrinha, você vai colocar lá maior de 18 anos, tá? Adoção sempre será uma medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e do adolescente na família natural
ou na família extensa. Então, a adoção é o último recurso, tá? Não conseguiu, não tem mais a condição daquela criança ou adolescente de ficar na família natural ou na procura da família extensa, aí sim vai ser a adoção. Mas a adoção é o último recurso, é uma medida excepcional. Pode ser adotado? Pode, mas tem alguns critérios. O principal critério que cai em prova é que o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado, ok? Então, vamos supor que o adotado ali tenha 16 anos. Então tem que ser 16 anos mais velho que o adotado, beleza? Então o adotando tem que ser 16 anos mais velho, ok? Então ali vai ser 32 anos. Show? Então sempre coloca 16 anos. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Lembra que eu comecei a aula exatamente falando isso, né? É dever do Estado, é dever da família, é dever da sociedade. Tá, o Estado tem as suas obrigações? Sim, principalmente no que tange aí à educação, ok? Então, é dever do Estado assegurar a criança e adolescente ensino fundamental. Lembre-se, lembra lá do seu ensino fundamental? Ele é obrigatório e gratuito. Tá? Ah, mas eu posso colocar meu filho numa escola particular, sem problema, mas o Estado ele precisa fornecer isso também, tá? Obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiverem acesso à idade própria. Progressiva, extensão e obrigatória gratuidade ao ensino médio. O ensino médio, a mesma coisa. O que vai diferenciar vai ser lá a faculdade. Atendimento de creche e pré-escola às crianças, já cai muito isso. Atendimento à creche e pré-escola. Qual que é a idade? De 0 a 5. 0 a 5 anos, ok? É proibido qualquer trabalho aos menores de 14 anos. Ó, menor de 14 anos, em regra, é proibido, ok? Salvo, salvo na condição de aprendiz, tá bom? Menor de 14 anos é vedado, salvo na condição de aprendiz. Ao adolescente até 14 anos, é assegurado a bolsa à aprendizagem. Não é um salário, é uma bolsa aprendizagem. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, mais de 14, aí sim são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários, ok? Toda criança e adolescente terá acesso a diversões, espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Por isso que lá no cinema, por exemplo, não é permitido algumas entradas ali, se vamos supor se o filme for maior de 18 anos, né? Então é proibido porque tem esse controle, principalmente aí regulado pelo ECA, tá? As crianças menores de 10 anos podem ir em espetáculo? Pode, mas só pode ingressar e permanecer na apresentação, exibição, quando acompanhado dos pais ou responsáveis, menores de 10 anos. Beleza? É proibida a hospedagem de criança e adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo também, né? Então, eu tenho a regra, eu tenho a exceção, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais também ou responsáveis. Por isso que lá no hotel lá pede a identidade das crianças. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos pode viajar, beleza? Tem exceção? Tem, e é isso que a Fundatec pede na sua prova, ok? Menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca, né, para fora da cidade onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis sem expressa autorização judicial. Ok? Então, a regra é essa, tá? Menor de 16 anos não pode viajar fora ali da sua cidade sem autorização dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Tem exceção? E é isso que cai, tá? Quem sabe a exceção, sabe a regra, tá? Por isso que a Fundatec pega muito no pé em relação às exceções. Autorização não será exigida quando? Comarca contígua.
Vamos supor que é uma cidade vizinha da outra, né, seria irrisório ali eu ficar, não seria proporcional eu exigir uma autorização judicial para aquele adolescente ali, viajar ali, um adolescente, por exemplo, de 15 anos, viajar ali, numa comarca contígua. Exatamente essa palavrinha aqui que vem na prova, tá? Tratar-se de comarca contígua à residência da criança ou adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade de federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então tem que ser na mesma unidade, tem que ser no mesmo estado ali, né? Ou incluída na mesma região metropolitana. Por exemplo, região metropolitana de Porto Alegre, né? Então tem essa exceção. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado. Então, ele está acompanhado. Então, não precisa ali de autorização se ele estiver acompanhado. De ascendente ou colateral até o terceiro grau. Comprovado documentalmente o parentesco. Tá? Ele está com a mãe, ele está com o ascendente, ele está com o colateral, um tio, né? Até o terceiro grau. Ok? De pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Também é dispensada essa autorização judicial. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais responsáveis, conceder essa autorização válida por 2 anos. Já imaginou se toda hora eu tiver que recorrer ao juiz para essa criança, adolescente viajar? Tem muita criança, adolescente que já trabalha, na verdade, que trabalha com imagem, que é ator, atriz. Então, tem essa autorização judicial que é válida pelo prazo máximo de 2 anos. Depois tem que renovar, tá bom? Precisa? Ok, mas tem que renovar. Quando tratar de viagem ao exterior, aí não. Já tem uma mudança doutrinária, uma mudança jurisprudencial, mas isso não cai na sua prova, que cai a letra de lei, ok? Ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos, tem que ser os dois, os pais ou responsáveis. Viajar na companhia de um dos pais, pai ou mãe, mas tem que ser autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Então precisa sim de autorização. O pai vai viajar sozinho com a criança, precisa de autorização da mãe. A mãe vai viajar sozinho com a criança, precisa de autorização do pai, com documento com firma reconhecida. Sem prévia expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior, até mesmo para evitar ali o tráfico de crianças, o tráfico humano. As medidas de proteção da criança ou adolescente. Tá? Medida de proteção, que é o artigo 98. São aplicados sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou tiver ser violados. Eu tenho que colocar na cabeça que a proteção, ela é integral e visa tanto a criança quanto o adolescente, ok? Porque ele vai colocar lá que é somente a criança. Não, o adolescente também tem essa proteção integral e as medidas de proteção também recairão sobre os adolescentes, ok? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Então ele tem que ter aí mecanismos de proteção. Por falta, omissão e abuso dos pais ou responsáveis ou em razão de sua conduta. Por exemplo, uma criança que vai realizar um latrocínio, uma criança, estou falando criança de até 12 anos incompletos, né? Depois será adolescente. E adolescente tem as medidas de proteção e tem as medidas socioeducativas que já já eu vou explicar para vocês, tá? Então vamos supor, e acontece, eu mesmo já peguei situações em que o assaltante ali, quem realmente cometeu o crime ali no ato, na verdade o ato infracional, era uma criança. Então, através de sua conduta, eu tenho as medidas de proteção, tá bom? Então, ação ou omissão da sociedade ou do Estado, eu tenho as medidas de proteção. Falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, eu tenho a medida de proteção. E através também da conduta ali do menor, tá bom? Do adolescente ou da criança. As medidas específicas de proteção, aqui do 99, é aplicada de forma isolada ou de forma cumulativamente, tá? Então pode ser aplicada uma ou mais medidas de proteção para aquele menor, bem como substitutivas a qualquer tempo. 101.
Verificada qualquer das hipóteses previstas no 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Isso cai muito, a Fundatec já perguntou em várias outras provas quais são as medidas de proteção. Então, aqui nós estudamos o porquê é feitas as medidas de proteção e agora aqui quais são as medidas de proteção. Encaminhamento aos pais responsáveis mediante termo de responsabilidade, por exemplo, ele cometeu algum ato infracional leve ali, vai ser chamado os pais, tá bom? É chamado os pais, entregue aos pais, tá? Se for algo pequeno, tá bom? Ou se for uma grave ameaça, por exemplo, tiver uma grave ameaça, no caso dos adolescentes, pode ter até um internamento. A depender, eu vou explicar para vocês. Então, o primeiro, encaminhamento aos pais responsáveis mediante termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamento temporário. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino. Ah, então, aquela criança, aquele adolescente não está matriculado, não está indo ao colégio, então tem a forma compulsória ali, né? Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial. Ok. Mas se for, vou colocar aspas, tá? Porque não chama. E se for um crime, um adolescente ali de 17, de 15, de 16 anos, né, comete um crime. Na verdade, nós não chamamos aqui no ECA, não chamamos de crime. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, tá? No final, é a mesma coisa. Mas nós chamamos de ato infracional equiparado ao crime de tráfico, ato infracional equiparado ao crime de dano, ato infracional equiparado ao crime de roubo, ok? Então nós chamamos de ato infracional. Então aprendam a nomenclatura para chegar na hora da prova você estiver bem tranquilo. Então, considere-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção. Então, quanto maior de idade, ele comete um crime ou uma contravenção penal, que são espécies ali de atos infracionais. Uma das espécies de crime ou contravenção, eu tenho, na verdade, aqui no ECA, o ato infracional, ok? Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos à medida prevista nessa lei. Então, abaixo de 18 anos é o tempo, lembra lá do direito penal, né? O tempo do crime. Então, ao tempo do crime, da ação ou da omissão, que é considerado crime. Então, se o cara tem 17 anos e 11 meses, vai ser de acordo com o ECA. Completou 18 anos, vai para o Código Penal, tá? Porque eles são inimputáveis. Nós temos aqui o critério biológico. Independentemente dele ter conhecimento ou não, à luz do ECA, à luz da nossa legislação, ele é inimputável. Por isso que ele vai ser julgado pelo ECA. As medidas serão do ECA e não lá do nosso Código Penal, ok? Parágrafo único. Para efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente na data do fato. Acabei de explicar para vocês. O ato infracional praticado por criança até 12 anos, incompletos, corresponderão à medida do 101, que são as medidas de proteção. Então, a criança não terá o 103, tá bom? Não terá o 103. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade. Ó, aqui ele já mudou para adolescente, ele não coloca criança, tá? Então, a criança aqui não existe. Beleza? Por isso que ele já se viu que ele já trocou aqui para adolescente, o 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante delito, delito do ato infracional ou por ordem escritamente fundamentada. Galerinha, só coloca na cabeça o seguinte: todos os direitos dos adultos, numa sede de delegacia de polícia, são os mesmos direitos do adolescente infrator, tá bom? Nós chamamos ali adolescentes em conflito com a lei. Agora, a nova redação é adolescente em conflito com a lei, tá? Antigamente era adolescente infrator, menor infrator, mas agora é adolescente em conflito com a lei, tá? E a autoridade e a apresentação do adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinente. Olha que palavrinha chata, tá? Incontinente. Então, de forma obrigatória, de forma imediata, comunicado ao juiz e também à família ou a pessoa por ele indicada. Tá? A primeira coisa, o delegado de polícia vai até pedir uma mão para vocês aí, eles vão falar assim, cara, tem como comunicar a família? Por quê? É obrigado, tá bom? É obrigado, ele vai comunicar ao juiz que tem um adolescente ali que foi recolhido e também comunicar à família. Isso é de forma obrigatória e de forma imediata, ok? E a internação? Antes da sentença, porque ele vai ser julgado também, tá bom? Mas a internação é para o prazo máximo de 45 dias.
prazo máximo vai ser de 45 dias, antes, tá bom? Ah, mas ele pode ficar mais que 45 dias? Calma, eu tenho que analisar a questão se está falando antes da sentença ou depois da sentença. Antes não pode. É 45 dias. Passou de 45 dias, ele, se não foi julgado, ele tem que ser posto em liberdade, ok? E quais são essas medidas? Se o adolescente comete um ato infracional. Então pode ser aplicado a mais branda, uma advertência. Depois, obrigação de reparar o dano. Depois, prestação de serviço à comunidade. Depois, tudo isso não está resolvendo. Liberdade assistida. Depois, inserção em regime de semi-liberdade. Não deu certo nada disso. Internação do estabelecimento educacional. Você pode ver que não é prisão. É uma internação em estabelecimento educacional. Vai ficar fechado. Tá bom? É como se fosse uma prisão. Tá bom? Mas também, eu já havia alertado os senhores, também o 101. Qualquer uma das previstas no 101, que são as medidas de proteção. Então, para o adolescente, eu tenho essas medidas, mais a medida de proteção. E para as crianças, somente a proteção. Beleza? Criança, a criança somente a proteção. E o adolescente, a proteção mais advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção de regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. Nunca mais você erra isso. A prestação de serviço comunitário consiste. Ah, lembra lá, prestação de serviço comunitário. Tá, mas tem prazo. E a Fundatec já perguntou isso, por isso que eu trouxe para vocês aqui na revisão, tá bom? A prestação de serviço comunitário, consistente em realização de tarefas gratuitas de interesse geral, não pode exceder a 6 meses, ok? Não pode exceder a 6 meses. Junta entidades assistenciais, hospitais, como se fosse lá nos adultos, tá? Mas aqui não pode exceder a 6 meses. Já a liberdade assistida tem o prazo mínimo. Lembra lá da liberdade assistida, que são uma das hipóteses? Prazo mínimo de 6 meses. Podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida ouvido o orientador, o Ministério Público e também o defensor, ok? Então pode ser revogada, pode ser substituída, pode ser prorrogada ali, mas o mínimo é 6 meses. A internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, a internação é o último caso. A internação em estabelecimento educacional é o último. Não deu certo a advertência, não deu certo, ou você tem um crime extremamente grave, por exemplo, um crime de latrocínio, um crime de homicídio, né? Se for um crime extremamente grave, ok, vai ter a medida privativa de liberdade. Contudo, senhores, lembre-se que eu acabei de falar para vocês sobre a brevidade, tem que ser no menor tempo possível, tá? Então, a medida não comporta prazo determinado. O cara, por mais que qualquer cometeu um homicídio, cometeu um latrocínio, ele vai ser julgado a 2 anos, 3 anos? Não, porque não tem prazo determinado, tá? Ele vai ficar internado, devendo a sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no prazo de cada 6 meses. De 6 em 6 meses é avaliado. Passa 6 meses, é avaliado. Não, o cara é perigoso. Então, mais 6 meses. Não, o cara cometeu um crime extremamente grave e não está preparado para voltar para a sociedade. Mais 6 meses. Ouviu o psicólogo, ouviu todo mundo. Ah, não dá certo para ele voltar. Um latrocínio, por exemplo. Mais 6 meses. E assim sucessivamente. 6 meses, 6 meses, 6 meses. A cada 6 meses precisa ser reavaliado. Agora, tem prazo máximo? Tem, tá bom? O prazo máximo. Esses 6 meses vão ser limitados a, no máximo, 3 anos. 3 anos. Então, vamos supor que ele entrou com 15. Vai ficar até 18. Máximo 3 anos. E será compulsória aos 21 anos de idade. Lembra que eu comecei falando que até os 21? Chegou 21, é posto em liberdade. Beleza?
A medida de internação só poderá ser aplicada quando? Lembra que a medida de internação é a última ratio, é só se não tiver condição mesmo. Como ela é aplicada? Trata-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência, por exemplo, no caso um latrocínio, um homicídio. Reiteração cometida de outras infrações graves, por exemplo, o tráfico de drogas, o cara já caiu 10 vezes por tráfico de drogas. Então ele vai ficar ali internado. O por descumprimento reiterado e injustificado das medidas anteriormente impostas. Então o cara já levou 10 advertências, o cara já teve liberdade assistida, o cara, tudo que aconteceu, ele já fez. Só que ele não tem jeito, então ele vai ser internado, tá? Nessas três hipóteses aqui, eu tenho a nossa internação, beleza? Maria da Penha. Então, superamos aqui a nossa primeira matéria, tá? Que é uma matéria mais densa, mas agora começa a fluir. Lei Maria da Penha. Cara, tá caindo muito para vocês aí, muito Lei Maria da Penha, ok? É uma matéria que eu acho que caia, tá bom? Pelo menos historicamente, Fundatec gosta dessa temática e você precisa entender de uma vez por todas essa matéria. Vamos lá. Para efeito dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, então tem contra ser a mulher, pode ser mulher transgênero, pode ser, né? Já foi decidido, inclusive, pelo STF. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero, por isso que inclui mulheres transgêneros, por exemplo, em que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Então, é qualquer tipo de lesão, ok? Eu vou colocar para vocês todos os tipos. De duas formas, ou pode ser no âmbito da unidade doméstica ou no âmbito da família. Mas o que é unidade doméstica? Quando cair na sua prova unidade doméstica, lembre-se de casa, tá? Unidade doméstica compreende o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Não precisa ter vínculo familiar, basta morar na mesma casa. Inclusive as esporadicamente agregadas. Até aquele tio lá que tá morando por um mês lá, também pode ser enquadrado aqui na Lei Maria da Penha, ok? E no âmbito da família, compreendida como comunidade formada por indivíduos que são ou considerem aparentados, unidos por laços naturais ou por afinidade ou por vontade expressa. Então, a Lei Maria da Penha será tanto na unidade doméstica quanto no âmbito da família, nesses dois casos, ok? As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual, beleza? Então, independe de orientação sexual. Isso já caiu também em prova. É uma violação, constitui uma violação de direitos humanos? Sim. Tá? A violência doméstica contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. E quais são esses tipos de violência, Ramos? Vou passar uma tabelinha para vocês aqui. Ó, ela pode ser física, é mais fácil você visualizar, né? Porque é uma agressão. Então, uma agressão é uma violência física, patrimonial, o cara quebrar a casa inteira, por exemplo, quebrar coisas da mulher, é patrimonial. Moral, não confunda moral com psicológica. Moral, obrigatoriamente, a Fundatec vai colocar na prova para os senhores. Calúnia, difamação ou injúria. Colocou essas palavrinhas, ela é moral. Não colocou, falou que é uma dano à autoestima, à identidade, ao desenvolvimento da pessoa, aí é psicológica. Então, o cara, de forma reiterada, menospreza aquela mulher, de forma reiterada, eu estou diante de uma violência psicológica. Agora, se a Fundatec colocar uma dessas três palavrinhas, ou as três, calúnia, difamação e injúria, é amoral. Beleza? E sexual, qualquer ação cometida para obrigar a mulher a ter relações sexuais ou presenciar práticas sexuais contra a sua vontade. Então é um pouco mais fácil ali o aspecto sexual de você identificar na prova. Então, reside tanto moral quanto psicológica. A banca gosta de confundir esses dois termos, ok? A política pública que visa coibir a violência doméstica, familiar, tem algumas diretrizes, tá? Quais são essas diretrizes? Quais são o que o Estado faz para coibir essas ações que se enquadram na Maria da Penha? Integração operacional. Então, vocês, guardas civis municipais, terão integração junto ao Poder Judiciário, junto ao juiz, promotor,
Ministério Público, Defensoria Pública. Então, é uma integração operacional. Então, a Guarda Civil Municipal trabalha em conjunto com o Poder Judiciário, por exemplo, tá bom? Então, você vai fazer o boletim de ocorrência, vai direto para o juiz, vai direto lá para o sistema, tá bom? O respeito nos meios de comunicação social e os valores éticos da sociedade, a implementação de atendimento policial especializados para as mulheres, por exemplo, aqui, a Patrulha Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha. Promoção e realização de campanhas, essas campanhas educativas que você vê na televisão, nos veículos de comunicação, é uma diretriz, tá bom? É uma diretriz. E capacitação permanente da Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. Então, todos os anos, eu tenho certeza absoluta, depois que você entrar na GCM, todos os anos terão palestras, terão cursos, seminários, tá? Porque é uma diretriz do poder estatal. O juiz determinará para o prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual ou municipal. Acesso prioritário da remoção da servidora pública. A servidora pública está passando ali por um momento muito desgastante ali na sua vida pessoal, né? Então ela tem prioridade na sua remoção. Remoção de setor, na sua remoção de cidade, na sua remoção de estado, tá? Então ela tem prioridade sobre as demais. Manutenção do vínculo trabalhista, já caiu muito isso e eu aposto também que possa cair por até 6 meses. Vínculo trabalhista até 6 meses. Ok? Encaminhamento para assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, de divórcio, anulação, casamento ou dissolução da união estável perante o juiz competente. Parágrafo 7º, uma mulher em situação de violência doméstica tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição básica mais próxima do seu domicílio, tá? Então ela está passando ali por uma violência doméstica, ela tem prioridade sobre os demais para matricular os seus filhos ali numa escola perto de sua residência. É direito da mulher, em situação de violência doméstica, ser atendido de forma preferencial por policiais, por guardas civis municipais do sexo feminino. Preferencial não obrigatório, tá? Eu já participei já de várias operações, de várias ações de, de Maria da Penha. Por quê? Porque preferencialmente, tá? Preferencialmente o atendimento é realizado por policial, tá bom? Feminino. Mas é de forma presencial, porque às vezes não tem, né? Infelizmente não tem. Então, de forma preferencial, o atendimento será do sexo feminino. E também a não revitimização. Eu não posso revitimizar lá a depoente, aquela mulher que está naquele ambiente, tanto no atendimento da Guarda Civil Municipal, tanto no atendimento em delegacia de polícia, né? Evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato. Ah, como que foi? Ah, ele me bateu. Tá, mas ele te bateu como? Quando? Quantas vezes? E perguntar novamente, fazer aquela mulher reviver várias vezes, atormentar aquela mulher com várias perguntas, tá bom? Isso é revitimização, porque ela vai sofrer, ela já sofreu uma agressão e está sofrendo uma violência institucional, que é uma revitimização, tá bom? Então, sempre vai fazer um atendimento de crimes relacionados a crimes de Maria da Penha, tenha uma escuta ativa, tenha uma escuta humanizada, tá? Até mesmo para não entrar aqui na revitimização, ok? No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir a proteção policial. A primeira coisa, garantir. Se a mulher procurou ali, se ela ligou, seus vizinhos ligaram, é a proteção da mulher em primeiro lugar, ok? Comunicação de imediato ao Ministério Público e também ao Poder Judiciário. Encaminhar a ofendida ao hospital ou ao posto de saúde e o IML. Então, tudo é feito de forma imediata. Fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco à vida. A equipe policial, a equipe da GCM, visualizou que tem risco à vida, então vai retirar o mais rápido possível e levar a um abrigo municipal, por exemplo. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences, acontece muito
a viatura acompanhar para retirar dos seus pertences, informar a ofendida os direitos a ela conferidos. Serviços disponíveis, por exemplo, um abrigo público, informar da assistência judiciária para eventual ajuizamento de perante o juízo competente, ação separação judicial, de divórcio, de anulação do casamento ou dissolução de união estável, ok? Então, cabe a você, Guarda Civil Municipal, fazer a orientação dessa mulher agredida. Em todos os casos, a violência doméstica e familiar contra a mulher é feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos. Quando estiver remeter, o prazo é 48 horas. Isso daqui a Fundatec ama. Remeter expediente, 48 horas. Grave essas duas palavrinhas. Remeter expediente, 48 horas. Apartado ao juiz, com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito e verificar o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo. Na hipótese de existência, juntar os autos à informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável. Por exemplo, se é um policial, se é um guarda civil municipal, obrigatoriamente eu faço o registro e já comunico à corporação. Verificada a existência de risco atual iminente à vida ou integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica ou familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, independentemente se a casa é dele ou não, beleza? Independentemente, ele será afastado do lar. Se houver risco à integridade, risco atual e iminente à vida ou integridade física ou psicológica da vítima. Domicílio ou local de convivência da ofendida. Pode ser pela autoridade judicial, pelo juiz, ou delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Então, não é sede de comarca, então o delegado de polícia pode fazer o afastamento do lar. E também o policial, quando o município não for sede de comarca e também não tiver delegado disponível no momento da denúncia. Então, o policial pode fazer? Pode, mas se não tiver delegado e não tiver juiz. O delegado pode? Pode se não tiver juiz. E o juiz pode em todas as circunstâncias. Nas hipóteses do segundo e do terceiro, delegado de polícia ou pelo policial, o juiz será comunicado, né? Não é porque ele não é sede de comarca que o juiz não existe juiz, né? Existe juiz de outra comarca. Vai ser avisado no prazo de 24 horas e o juiz decide se vai manter ou vai revogar essa decisão, tanto do policial quanto do delegado de polícia. No caso em risco à integridade física da ofendida ou efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Tudo que tiver de benefício está errado. No crime de Maria da Penha não existe benefício, ok? Então, tiver lá, pagamento de cesta básica, concedida liberdade provisória, não tem isso no caso de Maria da Penha. A ofendida, ela tem a opção, a mulher tem a opção de propor ação de divórcio ou dissolução de união estável no juizado de violência doméstica. Então, ela pode se separar do cara já no juizado da violência doméstica, tá bom? Não precisa ir lá no civil, por exemplo. Contudo, exclui-se a partilha de bens. Aí na partilha de bens tem que ir para outra vara, tá? Mas a vara lá de violência doméstica e familiar pode ter a dissolução da união estável ou na violência doméstica, tá? Mas se for partilha de bens, tiver que tem um carro que tem que ser dividido, tem uma casa, tem um terreno para ser dividido, aí exclui-se, né? Não pode ser feito lá no juizado de violência doméstica. É competente por opção da ofendida. Aonde vai o processo? O processo civil. Ela que escolhe, tá bom? Seja na residência, no domicílio dela, seja no lugar do fato ou no domicílio do agressor. Quem escolhe aonde tramitará aí o processo é a ofendida, ok? Nas ações penais públicas condicionadas à representação, a ofendida pode retirar, mas tem que ser condicionado, tá? Tem que ser condicionado. Pode retirar? Pode. Contudo, tem regra. Traz essa lei, só será admitida renúncia, pode retirar a representação perante o juiz, em audiência especialmente designada para isso,
antes do recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, acabou. Ela não pode renunciar, tá bom? Antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Ele vai colocar que é dispensado ouvir o Ministério Público. Não, o Ministério Público será ouvido, ok? É vedada, então é proibida a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher as penas de cesta básica, expliquei para vocês isso, né? Cesta básica e outras prestações pecuniárias, bem como a substituição da pena que implica o pagamento isolado de multa. O cara vai pagar pelo que ele fez. Não pode ter só pena de multa. Só pena de multa? Não. Pode cesta básica? Não. Porque eu não posso achar que isso é normal, né? Então, a Lei Maria da Penha vem enrijecendo isso daí. Recebido o expediente, com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, né? Lembra lá da palavrinha expediente? Expediente, 48 horas. Conhecer o expediente, comunicar ao Ministério Público, determinar a apreensão da arma de fogo, tudo isso em 48 horas. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Tá? As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente da audiência das partes da manifestação do Ministério Público devendo ser prontamente comunicado. Eu não preciso ter o processo, né, para ter as medidas de urgência. Se já está falando medida de urgência, eu não preciso esperar. Já caiu em vários concursos exatamente isso, tá? Eu Se a medida de urgência, eu não preciso esperar o Ministério Público, eu não preciso esperar o delegado, eu não preciso esperar ninguém, tá? Eu posso já fazer de ofício. Eu posso fazer independentemente da audiência das partes. As medidas protetivas serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, tá? Pode ser qualquer tipificação, as medidas protetivas serão dadas àquela mulher, vigorarão enquanto persistir a integridade física, psicológica, sexual ou patrimonial, então não tem tempo, essas medidas protetivas podem ser renovadas. Em qualquer fase do inquérito, policial instrução criminal, caberá prisão preventiva do agressor, em qualquer parte, tá? Em qualquer fase do inquérito, da instrução criminal, caberá a prisão preventiva. Por exemplo, aquele cara voltou a ameaçar aquela mulher. Em qualquer fase, pode ter a preventiva dele. Pode ser decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou mediante a representação do delegado de polícia. Então, o delegado de polícia verificou que o cara está descumprindo as medidas, pode pedir a preventiva. O Ministério Público também, e o juiz já pode agir de ofício. A ofendida deve ser notificada de todos os atos processuais e a ofendida não poderá entregar a intimação ao agressor. Óbvio, né? Quem entrega é o oficial de justiça. Constatada a prática da violência, tem a suspensão do porte, o afastamento do lar, proibição de aproximar da ofendida, contato com a ofendida em todos os meios, pode ser por celular, pode ser pessoalmente, e frequentação de determinados lugares. Por exemplo, a mulher vai numa igreja X e o homem também é na igreja X. Quem tem que se afastar da igreja? Ele, tá bom? Então, vai estar lá na medida protetiva, proibição de frequentar bares, por exemplo, bares, lugares determinados igual a igreja, tá? A escola dos filhos, por exemplo, porque a mãe vai pegar todo dia a escola no filho, pode ser que o juiz entenda sobre um perigo iminente ali e proibir ele de frequentar aquele local, tá? Então, frequentação de determinados locais. A restrição, suspensão de visitas, né? Às vezes ele cometeu um crime grave, então as visitas serão restringidas. Prestação de alimentos, comparecimento do agressor em programas de recuperação e de reeducação, acompanhamento psicossocial do agressor, tudo isso aqui o juiz pode determinar. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, conceder à ofendida auxílio aluguel, tá? Pode ter um auxílio aluguel? Sim. Até 6 meses. Não superior a 6 meses. Beleza?
Beleza, Estatuto do Desarmamento. Ó, nós estamos batendo aí todas as questões que pode cair para vocês, ok? Vamos lá, Estatuto do Desarmamento. Vou trazer um pouco mais simples para vocês, Estatuto do Desarmamento. Por quê? A Fundatec ama Sinarme, Sigma e as penas, tá bom? Eu vou passar exatamente isso para vocês. Alcinarme. Quando vier essa palavrinha para vocês aqui, alcinarme. O Sinarme, e tem um sistema ali dentro da Polícia Federal que chama Sinarme, tá? O que cabe ao Sinarme? Cabe identificar as características da arma. Por exemplo, se eu pegar aqui a minha funcional e o registro da minha arma de fogo, vai estar lá qual arma que é uma bereta 9 mm. Então, identificar a arma. Cadastrar a arma, integrar ao acervo policial já existente, informar a Secretaria de Segurança Pública dos estados e do Distrito Federal os registros e autorização de porte de fogo no respectivo território. A disposição desse artigo não alcançam, o Sinarme não alcança as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constam em seus registros próprios. Então, o Sinarme não vai regular, por exemplo, os armamentos do Exército, tá bom? Somente os armamentos aí das guardas municipais, da Polícia Federal, da Polícia Civil e assim sucessivamente, beleza? Então, vai fazer a identificação, cadastrar, integrar e informar. Tudo no final vai ser AR aqui, ó. Cadastrar, integrar, informar, identificar. Então, PEC, por isso que eu coloquei até em vermelho aqui para vocês, tá? Beleza? Então, vamos supor que eu tenho você particular, você meu aluno, que tem uma arma de fogo. Vai ser cadastrado aonde? No Sinarme. Não é do Exército? Vai para o Sinarme. Beleza? É obrigatório? Sim, é obrigatório o registro da arma de fogo. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército. É restrito? É um fuzil 762, né? É uma arma de uso restrito. Então, é onde é registrada? No comando do Exército, ok? A empresa que comercializa as armas de fogo, tem as lojas que comercializam, fica registrada no nome da loja. Então, tem as armas lá, fica tudo no nome da loja. O certificado de registro da arma só será expedido pela Polícia Federal e precedido a autorização do Sinarme, precedido antes. Então, eu tenho autorização do Sinarme. Você não vai lá na loja e compra a arma. Você precisa primeiro de autorização. Na autorização do Sinarme, aí você vai lá e compra a arma. Beleza? E é expedido por quem? Pela Polícia Federal. Beleza? É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos na legislação própria. E para autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais, que é o caso dos senhores, está condicionada à formação funcional. Não basta só ser guarda municipal, tem que ser formado, o curso de formação tem que ser credenciado, tem que ter currículo, tem tudo. Não é somente pegar uma arma de fogo, ok? Seus integrantes, estabelecimentos de atividade de ensino policial, a existência de mecanismo de fiscalização e de controle interno, por exemplo, corregedoria. Nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça, inclusive os cursos de formação espalhados pelo Brasil, que tenham treinamentos de guardas municipais, é supervisionado pelo Ministério da Justiça. Aos residentes de áreas rurais. Eu sou residente de área rural e tenho maior de 25 anos, posso ter arma? Pode. Maiores de 25 anos. Que comprove depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria de caçador. Então, pode ter arma de fogo para poder caçar? Pode. E essa arma, como que será? É uma arma de uso permitido, tiro simples, com 1 ou 2 canos, de alma lisa e calibre igual ou inferior, 16 ou inferior a 16. Beleza? Falou sobre porte rural, lembre-se, maior de 25 anos e a arma tem que ser tiro simples, 1 ou 2 canos e a alma lisa. Tem alma lisa e alma raiada. A alma tem que ser lisa, ok?
O caçador de subsistência, que de outro modo a sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais, responderá conforme o caso. Vamos supor, se ele pegou essa arma e vai lá no bar tomar uma cerveja. Então vai, logicamente, que vai ter o porte legal de arma, né? Autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é competência da PF e autorização do Sinarme. A autorização para o porte de arma de fogo prevista nesse artigo perderá automaticamente se for pego os senhores em estado de embriaguez ou efeito de substância química ou alucinógena, tá? O cara bebeu e foi pego, está embriagado, perde automaticamente o porte de arma. Então, muito cuidado quanto a isso. E as penas, Ramos? Trouxe um quadrinho para vocês aqui, tá? Eu sempre trago esse quadrinho nas minhas aulas, porque isso resume bastante coisa, tá? Se cair pena para vocês, lembre-se, eu tenho duas detenção, que é a posse, não confunda a posse com porte, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela, que são dois crimes um pouco mais leves. Esses dois crimes são de detenção. O restante é tudo reclusão. Olha a quantidade de reclusão aqui. São crimes mais gravosos, são porte de arma, disparo de arma, posse ou porte ilegal de arma, mas é de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo ou tráfico internacional, tá bom? Então tem de 1 a 3 e 1 a 2, ok? E o porte? 2 a 4. Disparo? 2 a 4. Posse ou porte de uso restrito? Opa, já sobe para 3 a 6. E comércio é ainda mais gravoso. Aí é de 6 a 12. E tráfico internacional de arma de fogo, de 8 a 16. Beleza? Você pode verificar, sempre vai dobrar, né? De 2 a 4, de 3 a 6, de 6 a 12 e de 8 a 16. Sempre vai dobrar. Beleza? Show! Estamos encaminhando ao final da nossa aula, hein? Ainda tem algumas coisinhas para tratar com vocês ainda, tá bom? Vou fazer em torno de 1h30 para não cansar vocês também, ok? Lei de abuso de autoridade. Vou tratar alguns teminhas rápidos com vocês aqui. Primeira coisa que eu tenho que entender. Galera, sujeito ativo. Quem pode praticar o crime de abuso de autoridade? Tem que ser autoridade. Ponto. Mas qual é o tipo de autoridade? Somente concursado? Não. Todo mundo que responde em nome do Estado, tá? Então, o crime próprio, porque precisa ser autoridade, só pode ser praticado por agentes públicos. E o artigo 2º, ele prevê que o sujeito ativo, o crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, e de qualquer dos poderes da União, do Estado ou do Distrito Federal ou dos municípios. Compreendendo, mas não se limitando. Então, aqui é um rol exemplificativo. Então, eu tenho servidores públicos e militares, eu tenho poder legislativo, executivo, judiciário, membros do MP, as pessoas que exercem, mesmo que de forma transitória e sem remuneração, então todo mundo pode ser equiparado, que responde em nome do Estado, pode ser equiparado nesse crime de abuso de autoridade. Os crimes previstos nessa lei são de ação pública penal incondicionada. Então, gravem isso daqui. Ela é incondicionada. Beleza? Ah, é pública condicionada? Não. É uma privada? Não. Ah, tá, mas se... tem como ser privada? Tem. Mas em último caso, tá? Então, condicionada não pode. Mas se o Ministério... Aqui quem é o titular? O MP. Mas se o Ministério Público não fizer nada, aí eu tenho uma ação subsidiária. Eu tenho 6 meses, um prazo de 6 meses, a contar da data que esgotar o prazo do oferecimento da denúncia. Então, vamos supor, tá? Vou colocar um caso hipotético. É 1 ano para promover a ação o Ministério Público. O Ministério Público não fez nada nesse 1 ano. Então, eu faço uma ação privada de forma subsidiária para que o MP promova ação pública incondicionada. Por isso que, somente nesse último caso, e é uma ação subsidiária, para que o MP faça, ok? Só será admitida ação privada na ação pública se não for intentada no prazo legal.
cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva, ok? Então, gravem. A ação subsidiária é no prazo de 6 meses, contados a partir do fim do prazo do Ministério Público, beleza? E sempre será incondicionada. E também vale lembrar que aqui é dolo. Todo o crime de abuso de autoridade tem que ter dolo, não admite culpa. O dolo tem que ser um dolo específico para prejudicar alguém, para satisfazer interesse próprio. Tem que ter um dolo específico. E já caiu muito sobre dolo específico pela Fundatec, tá bom? Então, alerta os senhores. O dolo, ele precisa ser um dolo específico. Não admite culpa, tá bom? E o dolo precisa ser específico. Efeitos da condenação. Cai pra caramba sobre efeitos da condenação também. Indenizar o dano. Inabilitação para o exercício do cargo ou função pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo. Agora, o 2 e o 3 tem que ter reincidência. O cara tem que fazer 2 vezes. Ok? Aqui não. Indenizar o dano pode ser uma vez só, tá? Mas a inabilitação para o exercício do cargo e a perda do cargo, quando falar em cargo, tem que ter reincidência. Leve esse bizu que é batata que cai. Penas restritivas de direito. Eu tenho a prestação de serviço. O cara não ficar preso, ele pode ter uma pena restritiva de direito. Quais são essas? Prestação de serviço à comunidade. Suspensão da função de 1 a 6 meses e vai perder o salário. E essas penas, tanto a 1 quanto a 2, pode ser de forma isolada ou cumulada. Pode ser os dois, tá? Pode ser prestação de serviço mais a suspensão da função, tá bom? De 1 a 6. A responsabilidade civil e administrativa são independentes. Então, o cara, em crime de abuso de autoridade, ele pode responder em todas as esferas, tá bom? Não se podendo mais ser questionado sobre a existência de autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Por exemplo, o juiz criminal falou assim: olha, não existiu o fato, aquele cara, esse fato não foi feito por determinado agente público. Se não foi feito por determinado agente público, eu não posso condenar ele nem na esfera civil, nem na esfera administrativa, ok? Eu não posso. Faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo, acabei de explicar para vocês. A sentença penal que reconhecer ter sido, por exemplo, não é crime de abuso de autoridade porque o juiz criminal falou que ali foi uma legítima defesa. Né? Se reconheceu a legítima defesa, eu não posso condenar nem no administrativo nem no civil, porque faz coisa julgada. Tá bom? Exatamente isso que o artigo 8º vem nos falando. 3022. 3022 cai pra caramba também. Vamos verificar rapidamente a 13022. São princípios mínimos de atuação. O Fundatec ama perguntar princípio mínimo, né? Lá no artigo 3º. Proteção dos direitos humanos, que é os direitos humanos? Tá certo. Exercício de cidadania e liberdades públicas. Preservação da vida, claro, você tem que preservar a vida das pessoas através do seu patrulhamento preventivo. Redução do sofrimento e diminuição das perdas. O patrulhamento ele é preventivo, não é repressivo. Beleza? Não é repressivo. Ele é um patrulhamento preventivo. Compromisso com a evolução social da comunidade. Eu preciso entender a comunidade, aonde eu posso agir, aonde eu devo agir, onde eu posso melhorar o meu patrulhamento. Eu só consigo fazer isso através do compromisso com a evolução social da comunidade. Uso progressivo da força. Já vi isso em prova como uso regressivo da força. Não. Progressivo, a ideia de progressão. Ok. É só isso daqui, Ramos? É. Cara, olha que facinho. Você só grava isso daqui e leva para a prova, tá? E a competência geral? A geral vai disciplinar lá o artigo 8º do artigo 144, tá bom? O parágrafo 8º do artigo 144. É a competência geral, a proteção de bens, serviços e logradouros públicos municipais em instalação do município. Isso é geral. Os bens mencionados no caput abrangem tanto o de uso comum, o de uso especial e os dominiais.
São competências específicas. Eu tenho a geral e eu tenho as específicas. Quando geral é só proteção de bens, serviços e instalações, tá bom? Agora, se for específica, olha os verbos do infinitivo. Zelar pelos bens, prevenir, atuar, colaborar, colaborar. Então, tudo isso, todos os verbos no infinitivo é uma competência específica, beleza? Eu vou deixar esse material para vocês, pode ficar tranquilo, tá bom? Quem está no grupo de Gravataí vai ter acesso vai ter acesso a todo esse material, beleza? Isso aqui cai pra caramba também. As guardas municipais não podem ter efetivo. Então, quanto maior a população, menor será o percentual, tá? Então, se for uma cidade pequena, até de 50 mil habitantes, eu tenho 0,4. Se for de 50 a 500, 0,3. E se for acima de 500, 0,2. Então, quanto maior a população, menor a porcentagem. 2, 3, 4. Os municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar de guardas municipais de forma recíproca. Então, a cidade de Gravataí tem uma cidade vizinha, tá bom? Que faz linha aqui, tá? Vou colocar cidade B. Posso utilizar a guarda municipal aqui nessa cidade? Pode, mediante o quê? Consórcio público, ok? O exercício das atribuições do cargo da Guarda Municipal requer capacitação específica, por isso que eles vão passar por um curso de formação com grade lá, com matriz curricular compatível. E qual é essa grade? Eu tenho que verificar, por exemplo, a Secretaria Nacional, a matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o nosso SENASP, e do Ministério da Justiça, ok? O funcionamento das guardas municipais é acompanhado por órgãos de fiscalização, seja ele de controle interno e controle externo. Falou sobre controle interno, eu estou diante da corregedoria, tá? E é obrigatório em quem tem mais de 50 guardas municipais ou em todas que têm arma de fogo, tá? Então, é obrigatória a corregedoria. E a ouvidoria, sempre, tá bom? Então, órgãos de controle, ouvidoria, órgão de controle externo e corregedoria, órgão de controle interno. É reconhecida a representação das guardas municipais, eu coloquei até em vermelho aqui, ó, Conselho Nacional da Segurança Pública, Conselho Nacional das Guardas Municipais e Conselho Nacional dos Secretários e Gestores Municipais. Leva para sua prova que são os conselhos nacionais, tá? Conselho Nacional de Segurança Pública, Conselho Nacional das Guardas Municipais e Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais. No seu edital também, tá? Encerramos 322, no seu edital está falando algumas normas regulamentadoras relativas à segurança, saúde, nós vamos estudar agora, tá bom? Dá uma pincelada aqui para vocês. Eu tenho a NR, norma regulamentadora 1, que cai muito em concurso e a sua aplicação para os guardas municipais. É o gerenciamento de risco ocupacional. Vocês vão estar muito em risco. O guarda civil municipal está sempre em risco, mas esses riscos podem ser minimizados. Pode acabar os riscos? Não, mas ele pode ser minimizados com algumas atitudes dos senhores e também do poder público, ok? E obriga o empregador a garantir ambiente seguro. Por isso que vocês usam colete balístico, tá bom? O colete operacional, o colete balístico é uma proteção para os senhores. Vai evitar que você morra? Não, né? Não. Mas pode evitar que você leve um tiro na região ali do tronco ali e pode te proteger, ok? Traz o programa de gerenciamento de risco que identifica os riscos físicos, químicos e biológicos, ergonômicos e de acidentes. Estabelece medidas de controle. Conhecer o risco de patrulhamento, trânsito, atendimento ao público, deslocamento, conflito e operações. Por isso que você anda, e é obrigatório, não é facultativo. Eu não posso andar sem o meu colete balístico, né? Meu colete balístico está aqui do meu lado. Toda hora que eu tenho que trabalhar, eu coloco ele, beleza? Quais são os equipamentos? É o famoso EPI, né? Equipamento de proteção individual. No caso dos senhores, pode ser por luva, pode ser por bota, pode ser por joelheira, pode ser por cotoveleira, pode ser por capacete, pode ser por óculos, pode ser pelo colete balístico, pode ser pela arma de fogo. Então, tudo isso daqui que eu apontei para vocês são equipamentos de proteção individual. Ó, coloquei, ó, protetor auricular, protetores auditivos, né? Máscara, óculos de proteção,
Tudo isso são equipamentos de proteção individual. Se cair na prova de vocês, que a Fundatec pergunta, você vai pegar qualquer prova da Fundatec, é mais fácil, mas leia com atenção, ok? NR23, que eu acho que cai para vocês. Cai na prova. Cai na prova. Que é a proteção e controle de incêndio. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Aí, o que, que você faz? Depois que cair isso na sua prova, você volta nesse vídeo e agradece o professor, pelo menos agradece o professor, beleza? Vai lá, Ramos, realmente caiu o que você falou. Ramos, realmente caiu o que você falou. Combinado? Vamos combinar assim? Tá? Se cair isso na prova, você vem aqui e agradece nesse vídeo. Show de bola? Beleza. E como que, ó, prever saídas de emergência, planos de abandono, você precisa conhecer, né? Porque na hora do incêndio ali, ninguém vai saber se é bombeiro ou não. Vamos perguntar para vocês, beleza? Vamos perguntar para onde a saída de emergência, que extintor que eu vou usar, você vai ter que saber, beleza? As classes de extintores é A, B, C, D. E eu pulo para o outro K, tá bom? Então, A, B, C, D e K. O A, classe A, são materiais sólidos, tá bom? Como papel, madeira, tecido, borracha, plástico rígido. Qual é a característica? Se tiver brasa, se você chegou no local e tem brasa, então você vai usar o classe A. Geralmente, quando tem muita fumaça, você vai usar o classe A, tá bom? O classe A, ele é um resfriamento através de água, água pressurizada. E também pode ser usado a espuma ali, tá bom? Então, o mais comum ali, você vai usar a água. Mas se em todos os casos eu vou usar água? Não, por isso que você precisa conhecer. O B é líquido inflamável, tá? Então, se você usar água num líquido inflamável, vai espalhar, tá bom? Então, você vai verificar se está pegando fogo em gasolina, em álcool, em óleo, em graxa, em solvente, num tanque de combustível de um veículo, você não vai usar água, tá? Porque não deixa brasa. Você vê o combustível queimando ali, não vai deixar brasa, né? Se espalha com facilidade. E os agentes extintores que você vai ter, que vai ser recomendado, vai ser a espuma e o CO2. E também o pó químico. E nunca usar água, tá bom? Porque a água vai espalhar. Então, classe B é os líquidos inflamáveis. Equipamento elétrico e energizado. Por exemplo, pegou fogo num motor, pegou fogo num quadro de energia, né? Ó, quadro de energia, computador, motor elétrico. O que que eu vou fazer? CO2 e pó químico, beleza? Depois que eu desligar a energia, aí sim eu posso usar tanto A quanto B, tá? Se falar na sua prova que é um quadro de energia, algum material energizado, um fio energizado, é a classe C que eu vou usar, beleza? Classe D, metais como magnésio, titânio, sódio, potássio, alumínio, é mais difícil você verificar, né? Mas se falar alguma coisa sobre metais, é o classe D, ok? Que é queima em altíssima temperatura. Qual que é o recomendado? Extintores especiais para metal, que é o classe D. Porque se eu usar água e CO2, pode explodir tudo, tá bom? Então, usar ali o classe D. E classe K, que é o último ali, tem um A, B, C, D e o K. K é algo, por exemplo, em cozinha, né? Restaurante, cozinha industrial, fritadeira, óleo vegetal ali, alta temperatura, risco de explosão, eu uso o acetato de potássio. Efeito de saponificação que cria uma camada de espuma e abafa. Porque se eu jogar água, se eu jogar lá o A, rapaz, vai explodir tudo. Já jogou água em algo que está queimando no fogão? Vai dar uma labareda do caramba, por isso que você tem que conhecer todos os agentes extintores, eu trouxe para vocês exatamente isso. Um resumo para você bater o olho aqui e com certeza não errar na sua prova, porque eu acho que vai cair na sua prova. Depois você vai chegar no final desse vídeo e me agradecer, beleza? Então você vai colocar aqui tanto papel quanto líquidos inflamáveis, né? O C no equipamentos elétricos, o D em metais combustíveis e o K aqui em óleo e gordura, beleza? Senhores, princípio das relações humanas, né? Eu sei que é difícil trabalhar quando tem muita pessoa, né?
envolvida, né. Eu sei disso, você precisa ter uma relação humana muito boa, inclusive essa relação humana tem que refletir no trato com a sociedade, por isso que pode ser que caia alguma questão relacionado a isso à sua prova, né. Você tem que tratar com cortesia todas as pessoas, isso é o princípio da urbanidade, eu tenho o princípio da impessoalidade, da ética, da empatia, tudo isso você deve observar aí no trato tanto com a população quanto com outros guardas civis municipais, tá bom? Evitar os conflitos interpessoais e saber como que são esses conflitos, né? Quais são as causas comuns? Falta de comunicação, às vezes nem é um problema, mas a falta de comunicação entre a equipe vai ter um problema, né? O estresse diário, a pressão do serviço, é sim um serviço estressante, é um serviço que tem sim uma pressão, né? E você não pode levar isso nem para dentro da sua casa e nem o problema da sua casa para dentro do serviço, não é verdade? Como resolver? Tentar mediar esses conflitos com calma, identificar primeiro o problema, evitar pré-julgamentos e julgamentos, e sim resolver aquele problema e também buscar solução, orientação ao interesse público. Sempre o interesse público tem que ser a sua base dentro da GCM, ok? Senhores, regime jurídico aqui para nós terminarmos, regime jurídico único dos servidores públicos, ok? São formas de provimento, aqui vocês vão grifar, cara, são formas de provimento. Como que eu entro no serviço público, né? Quais são as formas de provimento de um cargo público? Primeiro, nomeação, né? O que é o que vocês irão fazer daqui a alguns dias, amém? Com certeza serão nomeados. Mas também eu tenho que lembrar que são formas também de provimento. A ascensão na carreira, a transferência, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, reintegração e recondução, tá bom? Essa tabelinha aqui você vai ter que levar para sua prova, que são as formas de provimento, ok? Óbvio, né, que dentro das nossas aulas eu explico cada um desses aqui, mas para uma revisão você precisa saber pelo menos quais são essas formas de provimento, ok? A nomeação, que é o que importa inicialmente para vocês, tá? Porque é o que vocês irão daqui uns dias ser nomeados e tem algumas peculiaridades que eu vou explicar para vocês, tá? Então a nomeação pode ser de caráter efetivo ou temporário. O dos senhores serão de caráter efetivo, porque é um cargo em provimento efetivo de carreira ou isolado, que o de vocês será aí de carreira, né? A carreira da Guarda Civil Municipal. Ou temporário, né? Por exemplo, o secretariado municipal. Quando se tratar de cargo em comissão, função gratificada de livre nomeação ou exoneração, tá? O de vocês será de caráter efetivo, mas se for, por exemplo, uma função gratificada ou cargo em comissão, é de livre nomeação por parte do prefeito e livre exoneração por parte do prefeito, ok? O concurso público tem validade de 2 anos, prorrogável por igual período. Posse e exercício, tá? Uma coisa é posse, outra é exercício, tá? Você foi nomeado, ok? Então eu vou lá tomar a posse, a nomeação sai lá no Diário Oficial. Eu vou lá tomar a posse. A posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir e formalizar com a assinatura do respectivo termo pela autoridade competente e pelo empossado. Quando você vai lá e faz aquela assinatura, é um momento emocionante, na verdade. É muito bacana quando você toma a posse. Só que você já começa a trabalhar? Não. Você começa a trabalhar quando você entra em exercício, ok? A posse ocorrerá no prazo de 15 dias. Grava esses dias aqui, cara. Perguntinha de prova aqui. 15 dias contado da formalização do ato de provimento. A posse será obrigatoriamente pessoal. E se tratando de servidor de licença ou qualquer outro afastamento, o prazo é contado a partir do impedimento. Só haverá posse em caso de provimento de cargo, nomeação e ascensão, e no ato da posse o servidor apresenta obrigatoriamente os bens, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, até mesmo para ser avaliado ao decorrer aí da sua vida profissional. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica, né? Por isso que vocês passam sempre aí por médico, ok? O exercício, é sim, o exercício é quando eu começo realmente a trabalhar. Então, eu fui nomeado, né? Fui nomeado ali no Diário Oficial, tomei posse, aí sim eu entro em exercício. E qual é o prazo? É isso que cai para você na prova. Qual que é o prazo? 5 dias. É de 5 dias prorrogáveis por igual período.
Então, 5 mais 5, contados da data da posse. Então, por exemplo, eu assumi dia 20 de dezembro, né? Eu fui nomeado dia 15 de dezembro e entrei em exercício. Fui nomeado dia 15, se eu não me engano, 15. Eu tomei a posse dia 15. Eu fui nomeado um pouco antes, tomei a posse dia 15 e entrei em exercício no dia 20. Exatamente isso, tá? Então lembra do professor. Eu tomei a posse no dia 15. No dia 20, eu entrei em exercício. Deu certinho aqui? Deu. Poderia ser prorrogado por mais 5 dias? Poderia, mas ali eu já tinha entrado em exercício no dia 20. Então, a posse foi no dia 15, ok? Então, é de 5 dias prorrogáveis por igual período, contados da data da posse. Salvo no caso de a data cair sem expediente da prefeitura, enfim, né? Mas a regra, 5 dias prorrogável por igual período, ok? Eu tenho a posse e depois eu tenho o exercício, tá? Nomeação, posse, exercício. Nomeação, posse e exercício. Será tornado sem efeito o ato de provimento se não ocorrer a posse ou exercício. O início, a interrupção e reinício serão registrados lá na sua ficha, ok? A transposição, a ascensão, não interrompe o tempo de exercício para fins de desenvolvimento funcional, que será adicionado ao novo posicionamento a partir da formalização do ato que transpuser ou ascender o servidor. O servidor transferido, removido, redistribuído, requisitado ou cedido, então sai de uma secretaria e vai para outra, por exemplo, que deva ter exercício em outro órgão ou entidade ou entre outra localidade, por exemplo, dentro do estado, em outros órgãos, em outras cidades, em virtude de férias, casamento ou luto, terá 10 dias para, a partir do término do impedimento, afastamento, para entrar em exercício acrescido igual período, quando necessário, o deslocamento para nova localidade. Então, se ele sai de uma localidade, vai para outra localidade, eu tenho que dar o prazo ali de 10 dias para ele reassumir. Até mesmo, né, para colocar a vida dele em ordem, tá bom? O servidor não poderá ausentar-se do município para estudo ou missão sem prévia autorização. Então, eu vou sair do município em uma missão ou para estudar, eu tenho que pedir aí para o município a anuência, tá? A ausência não pode exceder a 2 anos, fim do estudo ou missão, somente decorrido igual período terá admitida nova ausência. Eu preciso sair para uma missão que dura muito tempo, né? Eu preciso fazer um curso. Ok, você pode ficar o máximo, não pode exceder a 2 anos, ok? Estágio probatório. O estágio probatório é aquele que você fica em testes, tá bom? Vai ficar em testes. Vai entrar em exercício, ok? Mas já sou servidor estável? Não, porque você tem um estágio probatório, tá bom? Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, que é o de vocês, submeter-se-á a estágio probatório no período de 2 anos. 2 anos. Alguns são 3, aqui 2, de efetivo e ininterrupto exercício do cargo, durante o qual a sua aptidão de capacidade será objeto de avaliação. O que será avaliado nesses 2 anos, tá? A sua idoneidade moral, a sua assiduidade, se você vai trabalhar certinho, a sua disciplina, a sua produtividade e sua capacidade de iniciativa e outros, tá? Então, tudo isso vai ser analisado dentro do estágio probatório, ok? Enquanto não adquirir estabilidade, poderá o servidor ser exonerado, não é demitido, tá? Aqui, exonerado. Então, ele pode trocar pela palavra ali demitido, mas não, tá bom? Será exonerado no interesse de serviço público nas seguintes hipóteses: inassiduidade, o cara não vai trabalhar; indisciplina, insubordinação; improbidade, ineficiência ou falta de dedicação. Tá? Neste caso, a administração pública, a bem do interesse público, pode exonerar dentro do estágio probatório. Passou o estágio probatório, aí é somente demissão, observado o PAD, o processo administrativo disciplinar, que eu vou explicar para vocês. A estabilidade. Quanto que eu vou ter, Ramos? O servidor habilitado em concurso público, impostado em cargo de provimento efetivo, adquire estabilidade no serviço público ao completar 2 anos, que eu falei para vocês. 2 anos de efetivo serviço e ininterrupto exercício do cargo, desde que seja aprovado lá no estágio probatório, que é o dos 2 anos, né? O servidor estável só poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, lá pelo juiz, ou, acabei de explicar para vocês, de PAD, processo administrativo disciplinar, ao qual seja segurada a ampla defesa.
Da transferência. A transferência é a passagem do servidor estável ao cargo efetivo da carreira para outro de igual denominação. A transferência ocorre de ofício ou a pedido, atendido o interesse público, e será admitida a transferência do servidor ocupante de cargo do quadro em extinção para o de igual quadro de outro órgão ou serviço, conforme dispuser a lei. Então, se um dia acabar a guarda municipal, você será demitido? Não, não será demitido, tá? Você será transferido para um outro órgão. Então, é bem tranquilo, você não será mandado embora. Em regra, não. Vacância. Então, nós estudamos as fases de provimento, agora sim a vacância. Como que eu deixo aquele cargo vago? A vacância do cargo público decorre de exoneração. Então, exonerou o João da Silva. Então, será um motivo de vacância. E se demitir ele? Mesma coisa. Ascensão, porque você vai ascender um outro cargo e vai deixar esse vago. Transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo público inacumulável e falecimento. O cara morreu, obviamente vai vagar aquele cargo. Então, a vacância é essa tabelinha aqui, beleza? Indenização. Já caiu muito em prova isso. Indenização, diária, transporte e inscrição e custeio de aperfeiçoamento, treinamento ou similar, tá? Tudo isso é indenização. Não confunda com outros, tá? Então, vou colocar aqui, indenização é diária, transporte ou inscrição e custeio, beleza? Diária é concedida de forma integral por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o afastamento for por 2 turnos, não exigindo pernoite. Não tem pernoite, então ganha metade da diária, ok? Agora, logicamente, se você viajar, tiver num treinamento, por exemplo, fora do município de Gravataí, o que você vai fazer? Você vai ganhar diária de forma integral, tá bom? Concessão. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. 4 dias, 4 dias se for doar sangue. 4 dias. 2 dias para alistamento eleitoral. E 8 dias consecutivos por motivo de casamento ou falecimento do cônjuge, companheiro, ascendente ou filho de qualquer condição, ou de menor sob guarda ou tutela ou de irmão. Então, coloca na tua prova que casamento e falecimento é a mesma coisa. Casamento. Ah, Ramos, o meu casamento é maravilhoso. Tá, mas para a tua prova você vai colocar que casamento e falecimento é a mesma coisa, que são 8 dias. 8 dias consecutivos. Ok? E se for para alistamento eleitoral? Eu tenho 2 dias. E se for para doar sangue? 4 dias. Beleza? Penalidades. Qual penalidade eu posso levar enquanto guarda civil municipal ou qualquer outro servidor, tá? Qual penalidade que eu posso tomar ali? Cara, grava porque sempre cai também. Primeiro, a mais branda, advertência. Depois da advertência, eu tenho a suspensão. Depois da suspensão, eu tenho a mais gravosa, que é a demissão, tá? E também eu tenho a exoneração. Lembra que eu falei sobre estágio probatório, né? É uma penalidade, será exonerado. Eu tenho a cassação da aposentadoria, vamos supor se o cara comete uma irregularidade em serviço, mas já se aposentou. Eu tenho a cassação da aposentadoria, que é como se fosse uma demissão. E destituição do cargo em comissão ou função gratificada, tá? Uma penalidade. Às vezes você tá lá num cargo em comissão ali de livre nomeação e exoneração, ou numa função gratificada e tem como penalidade essa destituição. Então vamos repetir novamente? Advertência, suspensão, demissão, que são as mais de cima para baixo, as mais gravosas. Então, a mais leve, advertência, a do meio, suspensão, e a última, demissão. Exoneração eu tenho? Tenho lá nas hipóteses lá do estágio probatório. Cassação da aposentadoria, que é uma demissão de um aposentado, e por último aqui a destituição de cargo em comissão, ok? Ação disciplinar, ação disciplinar prescreve. Ó, alterado agora, também prova. Leva esse quadrinho que eu montei para vocês aqui. Em 5 anos, prescreve em 5 anos, quando for demissão, exoneração ou destituição e cassação da aposentadoria. Se é algo grave, 5 anos prescreve, ok? E se for 4 anos, você vai colocar na sua prova que é a pena de suspensão, que é a metade. E se for pena de advertência, que é a mais leve, Ramos? 3. Então, eu tenho 3, 4 e 5 anos.
tá? Advertência, 3. Suspensão, 4. Demissão, 5, tá bom? 3, 4 e 5. O prazo de prescrição começa a correr da data que a autoridade competente tem o conhecimento do fato, e a prescrição será objeto de interrupção de recomeço o prazo quando correr por inteiro a partir da instrução, interrompe o prazo quando começa a averiguar, aí interrompe o prazo. Decisão do prefeito, e suspende-se enquanto não resolvida outro processo de qualquer natureza, inclusive judicial. Às vezes está ocorrendo um processo judicial, por exemplo, você vai suspender esse prazo prescricional. Às vezes você precisa de uma decisão do juiz, então você suspende o prazo do PAD, ok? A partir da instauração da sindicância, o processo administrativo disciplinar até decisão pela autoridade competente. Então, abriu uma sindicância ou abriu um PAD, suspende o prazo, ok? Mas o que é sindicância? E o que é um processo administrativo disciplinar, tá? A autoridade ou superior hierárquico que tiver ciência de irregularidade, então, ficou ciente que um guarda civil municipal bateu em alguém, deu um tiro em alguém, bateu a viatura. A partir do momento que eu tenho essa ciência de irregularidade, obrigatoriamente eu vou abrir ou o PAD ou a sindicância, ok? Então ele é obrigado a promover a apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Acabei de falar para vocês. PAD ou sindicância. Quando cabe um, quando cabe outro. Calma aí. A irregularidade a ser apurada por meio de sindicância. A sindicância é quando não tenho elementos suficientes para determinação imediata, identificação do servidor faltoso. Às vezes o munícipe vai falar, eu apanhei. Mas apanhou de quem? Ah, foi um rapazinho assim, loiro, moreno, ele dá as características. Se eu não tenho a autoria ainda, eu vou abrir uma sindicância. Sindicância é a mesma coisa que uma investigação, tá bom? Agora, se eu já tenho tudo, foi o Luiz Fernando Ramos, professor, ele que me bateu. Aí eu já abro o PAD, porque eu já tenho materialidade e autoria devidamente constituída, ok? Processo administrativo disciplinar, quando houve elementos suficientes para identificar o agente público, em tese faltoso, alterado aqui pela lei de 2025, beleza? Do processo administrativo disciplinar, deverá ser instaurado por portaria, não é decreto, e sim portaria, do prefeito, também em 2025, tá? Que ele pode trocar, tá bom? Então, muito cuidado, porque é por meio de portaria. O processo administrativo disciplinar será sempre contraditório, assegurada ampla defesa, por isso que eu não posso mandar o cara embora no mesmo dia, não. Tem que dar oportunidade de defesa, tem que dar oportunidade de contraditório e ampla defesa, trazer todas as provas para dentro do processo. Senão, não vale o processo administrativo disciplinar, beleza? Qual que é o prazo de conclusão? Não pode ser maior que 90 dias, tá? Tem que ser menor de 90 dias. Beleza? Podendo, aí a critério da autoridade processante, ser prorrogável por igual período. Então, 90 dias. Então, a regra tem que ser menor de 90, mas pode ser prorrogado por igual período. Então, 180 dias. Podendo chegar ao máximo em 180 dias. Beleza? Também, 2025. Então, pega o bizu do professor. O processo será citado para você, vamos supor, você que é o processado, é citado para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa prévia. Então, a partir do momento... Ramos, o cara chegou aqui e falou que apanhou de você. Beleza? Beleza. Então, você tem 10 dias para dar aí uma defesa prévia, tá? Falar que não foi você, ou falar que não houve o fato, beleza? Então, 10 dias para a defesa prévia. Belezinha? Galera, ficamos por aqui. Acabou meus slides. Acabou meus slides. Tudo isso nós fazemos com muito carinho. Fiquei um tempão com vocês. Passei por várias matérias, dei dicas, tá bom? Tudo de forma gratuita aqui para vocês, aqui no YouTube. Beleza? Então, espero que vocês façam de coração mesmo, façam uma boa prova. Nós, aqui no Implacável Concurso, sempre torcemos para os nossos alunos, mas não só para os nossos alunos também, mas para todo mundo, né? Eu acho que a nossa responsabilidade quanto a isso é com todo mundo, né? Obviamente que nossos alunos viu tudo isso que eu expliquei para vocês, até de uma forma rápida, né? Viu de forma aprofundada.
tá? Aqui, obviamente, pela questão do tempo, né, eu não tenho muito tempo para ficar discutindo tudo, né? Mas nós fazemos o possível aqui para que você faça, assim, uma boa prova e com certeza absoluta eu vou ficar torcendo muito, porque é muito legal, você ser aprovado, porque a Guarda Civil Municipal mudou a minha vida, com certeza absoluta vai mudar a vida, a sua vida e a vida da sua família. Então Deus abençoe a todos, tá bom? Que você faça uma excelente prova e manda mensagem aqui para nós se você conseguiu a aprovação, como que você foi na prova e continue o estudo. Às vezes não pode ser não ser para você ou pode ser que essa vaga seja sua, tá? Mas o que eu sempre falo, não desiste. Eu reprovei muitas vezes até eu conseguir as minhas 10 aprovações, eu reprovei muitas vezes, e até eu ter uma maturidade de estudo, até eu ter um raciocínio rápido para poder fazer as questões de prova, né? Mas tudo no seu tempo e tudo no tempo de Deus. Tudo bem? Fica aqui a minha torcida de verdade por vocês e fica aqui a torcida da família Implacável Concurso para que você consiga êxito nos seus estudos e consiga mudar a sua vida, a vida da sua família. Certinho? E se cai alguma questão da prova que eu falei aqui, comenta embaixo desse vídeo, pelo menos agradece nós aqui, né? Agradece, porque é muito bom ver a vitória dos senhores. Belezinha? Força sempre, até mais e boa sorte. Vá e vença.